E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre os fundos imobiliários. Para você, investidor que tem medo de se expor em renda variável, mas gosta de se expor em investimentos imobiliários, esse vídeo é para você. Nesse vídeo você vai aprender as principais diferenças de investimentos em fundos imobiliários e em imóveis físicos e também entender um pouco mais a dinâmica de como funcionam os fundos imobiliários. Se ao final desse vídeo você realmente entender que esse conteúdo te agregar de alguma forma, eu te peço que você deixe um like e compartilhe esse conteúdo para ajudar a divulgação do canal e levar esse conteúdo para outros investidores que também possam se interessar em fundos imobiliários. Então, seguindo aqui no vídeo, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz sobre os fundos imobiliários para ficar um pouco mais didático para vocês absorverem o conteúdo. Então, aqui nessa apresentação eu vou mostrar para você a lógica de como funcionam os fundos imobiliários e colocar algumas diferenças em relação aos imóveis físicos. Eu vou dividir esse vídeo em 5 partes. A parte 1 e 2 eu vou fazer nesse vídeo e a parte 3, 4 e 5 eu vou fazer no próximo vídeo para que o vídeo não fique muito extenso, beleza? A parte 1, o que são e o que não são os fundos imobiliários. A parte 2, por que os fundos imobiliários existem. A parte 3, eu vou te falar onde os fundos imobiliários investem. E a parte 4, eu vou fazer um comparativo entre os fundos imobiliários e os imóveis físicos. E na parte 5, eu vou te falar se vale a pena investir nos fundos imobiliários. Obviamente que vai ser a minha opinião sobre os fundos imobiliários. Seguindo aqui no vídeo, eu vou te explicar agora o que não são os fundos imobiliários. É primordial você entender o que ele não é, para depois sim entender o que é o fundo imobiliário. O que ele não é? O fundo imobiliário não é um ativo de renda fixa, ou seja, você não tem uma rentabilidade pré-acordada. No momento que você investe num fundo imobiliário, você não sabe qual é a rentabilidade que você vai ter desse investimento. Diferente da renda fixa, que você tem taxas pré-fixadas, pós-fixadas, assim como você tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, fundo imobiliário não é renda fixa e não tem o Fundo Garantidor de Crédito. Inclusive eu vou deixar um card aqui em cima se caso você quer entender um pouco mais sobre a renda fixa para que você assista depois, beleza? Os fundos imobiliários também não são ativos para você colocar a sua reserva de emergência. A reserva de emergência, como o próprio nome diz, é um colchão de liquidez para no momento de uma emergência você conseguir utilizar com máxima rapidez para que você consiga resolver o seu problema. Então, como o fundo imobiliário é um ativo que existe uma volatilidade, ou seja, existe uma variação, mesmo que menor que as ações ele possui essa variação, ele não é um ativo para você colocar a sua reserva de emergência. Uma outra coisa que os fundos imobiliários não são é imóveis. A partir do momento que você investe em fundos imobiliários, você está investindo em um fundo e não em um imóvel. A partir do momento que você compra um fundo imobiliário, você não tem o direito de ir lá no imóvel e dizer que é seu. Então fique claro para você, o fundo imobiliário, apesar que meio óbvio, mas é preciso ser dito, ele não é investimento em imóvel. Você não é proprietário do imóvel. Outra coisa que os fundos imobiliários não são ações, ou seja, eles não são uma empresa. Se você investe em um fundo imobiliário, você não é um acionista, você não tem uma ação, certo? Agora, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são ativos de renda variável, ou seja, ao momento que você investe, você não sabe qual é a rentabilidade que você vai ter nesse ativo, pois ele é um ativo negociado em bolsa, que é determinado pela oferta e demanda, e dentre outros fatores dentro do fundo, como por exemplo a vacância, que é a taxa de ocupação daquele fundo imobiliário, e também outros fatores como taxa de juros e outros fatores macroeconômicos. Então o que você tem que saber é que o fundo imobiliário é um ativo de renda variável, obviamente que oscila muito menos que as cotações. E por que isso ocorre? Existe uma previsibilidade no recebimento dos aluguéis desses fundos e com isso é muito mais fácil os analistas precificarem o valor das cotas desses fundos imobiliários, diferente das ações.
Por isso que os fundos imobiliários possuem menos volatilidade do que as ações. O que também são os fundos imobiliários? Eles são veículos para facilitar a vida do investidor iniciante, investidor pessoa física, que não tem muito dinheiro para comprar um imóvel, e através do fundo imobiliário você consegue acessar vários imóveis através de um fundo, e assim você consegue se tornar cotista daquele fundo e receber um fluxo de caixa advindo desse fundo que você venha receber. O que também é o fundo imobiliário? Como o próprio nome diz, ele é um fundo fechado. Quando você quer comprar ou vender uma cota, você não está colocando dinheiro diretamente no fundo ou retirando dinheiro diretamente do fundo, como ocorre em outros fundos que existem aí nas corretoras. Aqueles fundos são fundos abertos. Quando você coloca o dinheiro no fundo, esse dinheiro vai para a mão do gestor para ele comprar ativos no mercado financeiro. Esses seriam os fundos abertos. O fundo imobiliário é um fundo fechado e as cotas são negociadas no mercado secundário. O que seria o mercado secundário? Uma vez que o fundo captou do mercado um recurso para investir em imóveis, ele fecha esse fundo e as cotas são negociadas entre os cotistas. Ou seja, se você tem uma cota de um fundo e eu quero comprar essa cota, eu vou na Bolsa de Valores e vou lançar uma oferta de compra, e se você tiver interesse de vender, você vende a sua cota para mim. Obviamente que é um mercado muito líquido, você consegue comprar e vender por uma maneira muito automatizada através do home broker da corretora. Quando você compra um fundo imobiliário, você não tem ação de uma cota de um fundo, não, você é um cotista de um fundo imobiliário, você não tem uma ação, você é um cotista. E esse fundo ele tem um administrador e um gestor. Por isso que quando você compra um fundo imobiliário, existe uma taxa de administração, ou seja, para esse administrador conseguir manter esse fundo em funcionamento. E ele também vai contratar um gestor para que o gestor consiga escolher os melhores imóveis para ficar debaixo do guarda-chuva desse fundo imobiliário. Os fundos imobiliários também você consegue negociar a compra de cota em cota. Diferente das ações. As ações, quando você faz as compras no seu home broker da corretora, você tem um ambiente fracionário, que você pode comprar de uma em uma ação, e um ambiente onde você pode só comprar de 100 em 100. Nos fundos imobiliários isso não existe. Você pode comprar de cota em cota qualquer fundo imobiliário que você deseje comprar. Então é um único ambiente que você consegue fazer a negociação dos fundos imobiliários, beleza? Agora a parte 2. Por que os fundos imobiliários existem? Por que eles surgiram? Os fundos imobiliários surgiram para resolver um problema, que é a dificuldade de investir em imóveis físicos. Eu relacionei aqui numa coluna colocando as dificuldades de investir no imóvel físico e a gente vai verificar se os fundos imobiliários conseguem resolver esse tipo de problema. Começando pelo preço. Um imóvel físico, seja qualquer imóvel, ele vai ter um preço elevado. Se você comprar uma casa, por exemplo, mesmo no padrão do Minha Casa Minha Vida, uma casa dessa não vai sair por menos de 200 mil reais. Poxa, e 200 mil reais é muito dinheiro. Então, para comprar um imóvel por 200 mil reais, você vai ter que desembolsar uma boa grana. E mesmo assim, você comprando um imóvel, você vai estar muito concentrado somente naquele imóvel. E se você quer se expor como investimento imobiliário, não faz sentido você só ter apenas um imóvel. Você vai querer comprar mais imóveis, então você vai ter que ter muito dinheiro para investir em mais imóveis. Já o fundo imobiliário, ele tem a contrapartida que ele possui um preço muito baixo. Por exemplo, eu coloquei aqui a cota do HGLG, que é um fundo de logística. Por R$ 162 você consegue adquirir uma cota desse fundo e esse fundo está exposto a vários ativos imobiliários. Ou seja, com pouco dinheiro você consegue sim se expor ao mercado imobiliário de uma maneira muito simplificada com um preço muito mais baixo. Um outro ponto nos imóveis é o custo da negociação. Quando você compra e vende um imóvel, você provavelmente vai ter uma corretora envolvida, uma imobiliária. Certo? Então essa imobiliária ela vai te cobrar uma comissão pela compra ou pela venda. Geralmente essa corretagem gira em torno de 6%. Já num fundo imobiliário, isso praticamente não existe. Várias corretoras isentam taxa de corretagem para comprar e vender fundo imobiliário. Eu coloquei até um print aqui da XP
indicando que os fundos imobiliários não existem corretagem. Uma outra questão para o investimento em imóveis é a liquidez. Se você tem ativos imobiliários físicos, quando você deseja vender esses ativos, você provavelmente vai ter uma dificuldade de vender esses ativos se você precisar do dinheiro muito rápido. E se você precisar muito rápido, você vai ter que baixar muito o preço e ainda assim essa liquidez vai demorar para acontecer. Eu mesmo vendi meu apartamento recentemente e a pessoa que adquiriu meu apartamento, ela financiou a compra, mesmo eu tendo vendido esse apartamento, ou seja, eu tive um tempo para vender. Quando eu vendi, eu demorei 5 meses para conseguir ter esse dinheiro na minha conta. Ou seja, a liquidez de um imóvel físico é muito baixa. Já para o fundo imobiliário, a partir do momento que você tem uma cota, consegue entrar e sair de uma maneira muito rápida. Em D+2, o que seria o D+2? Se eu vender hoje, daqui a 2 dias úteis o dinheiro já está na conta da minha corretora. Ou seja, o problema de liquidez em imóveis físicos é sanado também pelo fundo imobiliário. Uma outra questão é que quando você tem imóveis físicos e deseja comprar para alugar, você tem a questão da tributação sobre os aluguéis, que vai de 15 a 27,5, dependendo da faixa que você vai estar no seu imposto de renda. Já o fundo imobiliário, ele possui até o momento da data que eu faço esse vídeo, isenção no pagamento de aluguéis. Ou seja, quando você investe numa cota, você recebe o aluguel, um provento desse fundo imobiliário. E esse provento é isento de imposto de renda. Um outro ponto, que quando você se expõe a imóveis físicos, você não tem muita diferenciação. Se você compra um imóvel, por exemplo, um apartamento, provavelmente vai existir vários outros apartamentos naquela região que nem o seu. Então não tem muita diferenciação, diferente de um fundo imobiliário. Por exemplo, aqui eu coloquei um dos 19 galpões que o HGLG tem, ou seja, são imóveis de altíssima qualidade e de um valor altíssimo de mercado, ou seja, como você conseguiria comprar um ativo de 100 milhões de reais na pessoa física, sozinho? Difícil, né? Então, imóveis de fundos imobiliários, eles possuem uma diferenciação muito grande. Ou seja, às vezes é um galpão de altíssima qualidade que está sendo locado por uma grande empresa aqui do Brasil. Um outro ponto é que os imóveis físicos, quando você quer se expor sozinho na compra de imóveis, provavelmente você vai se concentrar, nem que seja na sua cidade ou sua região. Diferente dos fundos imobiliários. Eu coloquei aqui um print do fundo imobiliário HGLG. Esse fundo tem 19 imóveis em 5 estados. Ele tem aproximadamente ali 900 mil metros quadrados. Ou seja, comprando uma única cota de um fundo imobiliário, você se expõe a 19 imóveis em 5 estados do Brasil. E quando você compra a cota de um fundo imobiliário, você não precisa se expor a apenas um fundo, você pode comprar mais fundos, ou seja, eu estou colocando um exemplo aqui do HGLG, mas comprando só uma cota, você se expõe a 19 imóveis que estão debaixo do guarda-chuva desse fundo imobiliário. Outro ponto é que em imóveis físicos existe uma burocracia, uma gestão. Por exemplo, se você quer alugar para alguém, vai ter um inquilino que, se você fazer por conta própria a gestão, se houver algum problema no imóvel, quem vai ter que se incomodar vai ser você. Ou se você terceirizar isso para a imobiliária, vai ter uma taxa para que ela faça essa gestão para você, que vai ser descontado diretamente no seu aluguel. Diferente dos fundos imobiliários. Lá você vai ter um administrador, um gestor, e isso já vai estar precificado no valor da cota que você compra. Você não vai precisar se incomodar com o inquilino e com nada mais. Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui para que ele não fique muito extenso, conforme a gente combinou. E não perca o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre as outras 3 partes sobre os fundos imobiliários que são essenciais para qualquer investidor que está iniciando na Bolsa de Valores. Se você gostou desse vídeo, conforme combinado, deixa o like aqui para dar uma ajuda para o canal, para levar esse conteúdo para outros investidores, assim como esse conteúdo chegou até você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!